noite, senhoras e senhores, queridos acadêmicos, queridos amigos da Academia Paulista de Letras. Hoje é uma noite histórica, não é? Nós vamos, com todo o mérito, homenagear uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci, que é o escritor, o intelectual, o erudito, o criativo, mas, acima de tudo, essa pessoa generosa que é José Fernando Mafra Carbonieri. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo há 50 anos, exatamente meio século. Eu fui promotor substituto, ingressei na magistratura no início da década de 70, e ali havia um procurador que todos admiravam, porque era um raro intelectual, já escrevia, era alguém que tinha uma grande produção literária. E eu, na minha pretensão, quis escrever contos no concurso para promotores, né, concurso de contos do Ministério Público do Estado de São Paulo. E a comissão julgadora era presidida pelo então Procurador de Justiça, Zé Fernando Mafra Carbonieri. E com ele aprendi a corrigir meus erros, a melhorar a comunicação, né? E, a partir de então, eu fiquei muito próximo ao Mafra, convenci-o, ao lado de uma outra legião de amigos e admiradores dele, a vir pelo 5º Constitucional para a nossa gloriosa magistratura. Ele foi para o Tribunal de Alçada Criminal, chegou ao Tribunal de Justiça, mas a vocação dele é fazer justiça com as letras, né? É escrever esses maravilhosos livros, né? Nós temos aqui duas estudiosas da obra do Mafra, a professora Aurora Bernardini, e a nossa colega também, porque ela é juíza, a Eliette de Fátima Guarnieri, né? Ela estava me lembrando que ela está há 18 anos judicando em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade maravilhosa também. É lógico que o Mafra sempre atrai boas influências e ele tem uma legião de leitores. A Academia Paulista de Letras é muito grata ao Mafra, porque ele assumiu o legado da Ana Maria Martins, que foi uma das nossas mais prestimosas acadêmicas, que, junto com ele, eles mantêm aquele trabalho do Círculo de Leituras da Academia Paulista de Letras. A magistratura, que sabe aproveitar os talentos, já faz também o Círculo de Leituras, o Clube de Leituras da PAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Então, nós estamos muito contentes para comemorar os primeiros 90 anos do Mafra. E esperamos que nós possamos agora, todos os anos, fazer alguma coisa para o Mafra, com amigos que gostam dele, né? Se viessem todos os leitores, o auditório da academia não caberia, né? Mas o que nos interessa é qualidade. Vem quem ama o Mafra, né? E ele merece essa homenagem, mas melhor do que eu, as duas estudiosas é que podem falar mais do nosso homenageado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores culturais, a Academia Paulista de Letras, a quem agradeço em nome do Dr. José Renato Nalini. Gostaria de agradecer à PAMAGES e ao Colégio Dante Alighieri. Agradeço também à professora Aurora Bernardini, que vai nos presentear aqui hoje para falar sobre a obra do Mafra. Agradeço a todos os presentes e todos os que colaboraram com este livro, porque nós pensamos em homenagear ao Mafra por seus 90 anos. E
uma grande forma de homenagear um escritor é com palavras. Então, vocês depois vão ler, né, os textos do livro. Todos falaram de coração, falaram da obra do Mafra, falaram da pessoa do Mafra, porque eu tive o privilégio de conhecer o Mafra durante a pandemia de Covid-19, em 2020, somente de forma remota. E em 2023, eu o conheci pessoalmente aqui, nesta academia. E posso dizer hoje, sem sombra de dúvidas, de que o Mafra é o melhor escritor do século XX. Um escritor que conseguiu a perfeição na poesia, que pode estar ao lado de Fernando Pessoa, na poesia, e na prosa, e que pode estar ao lado de Machado de Assis, na prosa. E, com tudo isso que ele é uma pessoa modesta, uma pessoa simples, tem um coração enorme, acolhe a todos, acolhe aos jovens escritores que o procuram para saber sua opinião. Mafra, nós temos o privilégio de conhecer o Mafra e de conviver com ele. Eu termino meu texto dizendo que eu não conheci Fernando Pessoa nem Machado de Assis, mas eu conheço o Mafra Carbonieri e isso me basta. Então, vou passar a palavra à Aurora Bernardini, que é professora de literatura da USP, que tem muito mais conhecimento que eu para falar sobre a obra do nosso mestre e amigo Mafra Carbonieri. Alô? Dá para escutar? Dá, né? Bom, eu conheci a obra poética de Mafra Carbonieri no ano 2000, quando a sua coletânea chamada A Lira de Orso Cremonese foi contemplada pelo Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira, atribuída pela revista Cult. Aí eu me interessei tanto por essa coletânea que imediatamente fiz questão de ler as outras antologias que consegui. E falei da obra dele nas aulas que eu dava na Universidade de São Paulo, em Teoria Literária e Literatura Comparada. Uma aluna minha se apaixonou pela ideia e defendeu uma tese sobre a obra dele, chamada A Poética de Mafra Carbonieri, uma pluralidade singular. E, durante a defesa, eu fui colega do nosso Renato, que arguiu, e no final da defesa, nós nos perguntamos, então, você prefere a prosa ou você prefere a poesia de Mafra? Eu falei, olha, nas duas ele é excelente, mas eu comecei a conhecê-lo pela poesia. Então, a poesia tem um lugar especial no meu coração, não é? E o Renato disse, não, eu gosto muito da prosa, você lembra? Então, em função disso, eu preparei 2 trabalhinhos para ler para vocês, um sobre poesia e outro sobre prosa, tá? Eu não sei quanto tempo a gente pode... Eu não quero cansar o auditório, vamos ver. Também não cansa porque os poemas e a prosa do Mafra são emocionantes. Vocês vão ver, porque a minha apresentação vai ser principalmente leitura de trechos, tá? Para vocês sentirem a força da obra dele. Então, essas antologias, vou começar pela poesia, não é? Essas antologias de poesia foram reunidas recentemente numa obra chamada Poesia Reunida, que reúne poemas de 1950 a 2020. Eu vi que o livro está sendo vendido lá, é uma obra-prima, uma obra-prima. Então, eu, pessoalmente, não creio que exista no Brasil outro poeta tão premiado e tão perenemente atual, e, ao mesmo tempo, tão pouco resenhado pela crítica e tão merecedor de encômio e divulgação. Não é? Como disse a nossa colega, ele deveria ser muito mais conhecido do que é, muito mais divulgado do que é. Ele, então, nessa Poesia Reunida, ele criou certas personas, ou seja, ele chamou essas personas de transcriaturas, tá? Sendo que cada persona tem
o seu estilo na poesia. Eu vou ler uma série de trechos para vocês das várias personas. A primeira é Orso Cremonesi. É professor, jornalista, vitalista e cético. Eu fiquei logo encantada com a percussência e a amplitude das visões do Orso Cremonesi. Eu vou ler o trechinho, então. Ars Poética. Gênio é o talento com tempo. Jovens escritores, tenham tempo. A forma não é importante, basta que seja perfeita. Já começou assim, não é? A linguagem carrega a vida e a morte, ou o contrário, mera matéria indivisa e sem corte. As outras figuras, cada qual com o seu estilo, cada qual com a sua história, estão interconectadas. Há intervalos, ou ao mesmo tempo, elas confluem para o Criador. Aparece, então, Malavolta Casadei, uma outra persona do Mafra. E ele parece, diz Mafra, haver escrito carta sobre o destino e a urgência. Mas não pode-se ter certeza quanto a essa autoria. Tão avassaladora é na sua criação a influência de poetas inexistentes, todos eles discípulos de uma tradição que cobra da palavra a responsabilidade do seu sentido. Eu leio, então, o primeiro poema, de carta sobre o destino, a urgência, chamado Rodriguiana. Eu vou ler 3 estrofes. Ouçam. A verdade é imperdoável. A felicidade é estéril. O amor é breve, ainda que eterno. E a eternidade não passa. Confissão não é arrependimento. Dominicano profana, toda humildade é falsa. Inocência é escarmento. O inferno é a esperança. Paixão é semente que, quando se planta, devasta. A causa da traição é a confiança. Hipocrisia é indício de espírito. Toda virtude é suspeita, mas o vício se basta. Vamos vendo a atualidade, não é? E esse poema que continua, não é? É um prenúncio daquilo que ele chamou arquivo. O arquivo tem uma série de poemas lapidares, curtos, alguns dos quais são os seguintes. A escravidão não faz apenas escravos, faz os senhores de uma elite surda e torpe. A história é o fato que justifica o seu relato. Outra persona, é o Conrado Honório, autor da cantoria de Conrado Honório. Ele é um compositor popular. Onde há verso, pode haver poesia, desde que a percepção a reconheça como fenômeno estético, onde quer que se encontre, na música popular ou na literatura. Então tem aqui a epígrafe do Conrado Honório. O que adianta a rua sem caminho? Perdi a esperança e o sentido. Eu tenho ferido a mão no espinho durante a espera. Deixei no sangue a impressão digital do que era. Ou então, minha cantoria. Malvadeza, malvadeza, eu casado na igreja, com lençol e sobremesa, comedido na cerveja, mas por dentro eu me roía, desgostoso da alforria, que se ia. Outro personagem, Aldo Tarrento. Ele é autor de Modas de Alto Tarrento. Ele é um violento, machista, porém sapiente. A poesia de Aldo Tarrento, diz Mafra ao introduzi-lo, temperada na viola inoberrante e cadenciada pela andadura do cavalo, pertence a Conchal, com a sua espontaneidade rude. Então,
Vejamos aqui a entrevista. Um dos poemas de Aldo Tarrento. Escreva torto, nem sempre é direito. Não sou poeta do horto, nem do eito. Eu não lamento nada. Antigamente o céu era firmamento. Se pó ou cavalo, homem ou pó, tudo tem nome. O meu nome é Tarrento. Escrevo à toa, faço os espinhos, não a coroa. Entendo de gado e viola, mas me comove a mulher de costas ou de bruços, com medo de estalidos. E, se possível, por favor, aos soluços. O pudor nos amassados da coxa e os cabelos escorridos. Chegamos aqui ao Roque Rocha. É uma coletânea nova para mim, apesar de ter sido escrita em 1970, que foi acrescentada a essa coletânea conjunta Poesia Reunida. Esse Roque Rocha é o filho bastardo, ele odeia o irmão Pedro e ama a irmã Eugênia. Então ele conta isso na Cantiga da Noite Escura, um dos poemas dele. Meu pai montou seu bragado, cavalga na noite escura, em pelo, sem aparato. Cavalos, na aragem pura, relembram a andadura de cascos e ferraduras. Dizem que a poesia morreu. Esta agora é a poesia mista de Maravolta Casadei com o músico engajado Paulo Vaz Vendramini, a penúltima das personas que eu vou apresentar a vocês. Compasso de Espera. Dizem que a poesia morreu nos espinheiros deste século. É verdade, mas ressuscitou no terceiro dia e virá julgar a angústia de cada homem. Enquanto uma angústia existir para ser julgada à luz do sol, a poesia brotará de todas as fontes mortas e secas, como a ave desce do voo e lentamente se agasalha na sombra. Eu deixei para o fim 2 poemas de Frei Eusébio do Amor Perfeito, que é protegido pela inidentidade pregada na sua ordem. É um frade devasso, vergastador de corruptos, à moda do seu mestre, Gregório de Matos, em Diálogos e Sermões. É um poema forte que impressiona. Então, Sermão das Quadras e uma Ladainha. Figuras pachecais e abranhosas reluzem nos salões do ministério. São comissões, missões e omissões, onde se sopra a chama do mistério. Figuras patriarcais e oleosas, oblíquas de silêncios e critérios, escondem no discurso a frase iníqua, onde se funde o voto do mistério. Figuras paroquiais e preciosas, escuras de desejo deletério. A conta ávida e a bolsa obesa devastam a natureza do mistério. Figuras paternais e pegajosas, orando cantochões de monastério. As 5 chagas da mentira expostas desabotoam as bragas do mistério. Figuras imortais e odiosas, eternas, tanto como o cemitério. A palma no céu e a mão no inferno, aprisionando a alma do mistério. Figuras monacais e tediosas, ao mesmo tempo alferes e silvério. Rios rasos, onde se passa a val, bufões misteriosas do seu mistério. Só que, ao mesmo tempo em que ele é tão vergastador, ele se dedicou a interpretar outras grandes figuras.
E uma delas, eu considero uma obra-prima, ele dedicou ao reverendo Arthur Rimbaud. Eu vou ler para vocês em português, em inglês, foi traduzida para o inglês e em italiano, para vocês sentirem a força, né, da poesia do Mafra, para terminar essa pequena apresentação. Em português. A terra é azul, o céu terroso, para os miseráveis o pão é preto, o sol orange, o homem melange, para os miseráveis Javert é verde. A lua é clara e o fado tenebroso, para os miseráveis a cor é o gueto. A esperança é malva, depois matura. Ódio, quando vermelho, não tem cura. A terra é alva, o amor é yellow, a coragem pálida e o medo rubro. Sedução polida, traição lívida, os emblemas brilham, apenas brilham. Deixemos para a prata o dom da culpa, o pecado é branco e o castigo é negro. Eu pedi para um poeta inglês traduzir a poesia, esse poema dele, e eu achei que ficou muito interessante. Vocês ouçam, então, a versão inglesa. To the Reverend Arthur Rimbaud. The earth is blue, the sky is terrors. For the dishonored, the bread is dark. The sun is orange, the man melange. For the dishonored, Javert é verde. The moon is clear, fate is tenebrous. For the dishonored, color is ghetto. Hoping is mauve, later it matures. Wrath, when vermilion has no cure. Tenderness blanched, and love is yellow. Courage is pale, and Christmas is the fear. Lustrous seducing and betrayal, lividious. The shields are brilliant, they are no more than bright. Let silver have the guilt of forgiveness, and sin be white. Punishment is black. E por último, então, a tradução para o italiano. Al reverendo Arthur Rimbaud. La terra è blu, il cielo color terra. Per i disgraziati il pane è scuro. Il sole orange, l'uomo melange. Per i disgraziati Javert è verde. La luna è chiara, il fatto tenebroso. Per i disgraziati il colore è il ghetto. Sperare è malva, dopo che matura. L'odio, quando sanguigno, non ha cura. Tenere l'alba e l'amore yellow. Pallido il cuore e rossa la paura. Lustro il sedurre, livido il tradire. Brillano gli scudi, brillano soltanto. Lascio all'argento il dono della colpa, peccato è bianco e il castigo è nero. Deu para sentir? Deu para sentir a poesia? Deu para sentir a poesia? A força da poesia? Eu agora preparei uma partezinha sobre a prosa. Agora foi. Tudo bem? Agora, eu escolhi o livro do qual eu mais gostei, que é O Abismo, que foi publicado, republicado agora em 3 versões, né? Ele era um livro grande, e Abismo foi colocado, então, como sendo volume 1º e o Abismo volume 2º, em duas... É um motim da Ilha dos Sinos? Não, é um motim que foi em 3. É o motim da Ilha dos Sinos, que foi publicado em 3 versões, em 3 etapas. E o Abismo em 2, volume 1º e volume 2º. E pode ser encontrado aí com o editor da editora Reformatório, né? Excelente o livro,
dividido agora em duas partes. Então eu vou ler para vocês. Numa entrevista de 2021 com estudantes, por ocasião da publicação de 2 volumes da sua poesia reunida, Mafra Carbonheira explicava: a minha poesia assemelha-se a uma biografia de sentimentos. Os poetas imaginários são criaturas dos meus romances e dos meus contos. São personagens que escrevem poesia quando movidas por um transe, por um drama, por uma paixão repentina, por uma incompreensão essencial. E eu acho que a minha literatura é isso. Então agora, com a publicação em 2 volumes do romance O Abismo, Mafra retoma essas e outras personagens de seus poemas, e mais imigrantes europeus da Alemanha e Espanha, mas principalmente da Itália, colonos, servos e patrões, sob a espécie da narração. Tá? É apaixonante conhecer a sua saga, que começa no interior do estado de São Paulo em 1901, mas tem raízes na terra natal, a sua ambiência, os seus hábitos, descobrir os segredos do seu modo de agir, de amar, de odiar. Um dos lugares centrais da narrativa é Conchal, foi mencionado na pequena cidade a oeste de Santana do Rio Batalha, na cordilheira de Apirabiru, terra de rodeios, violeiros e cantadores, de pioneiros, desbravadores, de fazendeiros para quem minha fazenda é a minha nação. Do mesmo modo, é impressionante ver como a violência e muitas vezes como a justiça sumária e a injustiça rondam esse universo épico-trágico, com seus conceitos de honra, de vingança, de traição e de morte. O narrador é Miguel Carlos Malavolta Casadei, que juntamente com o colega Paulo de Tarso Vaz Vendramini resolveu ser escritor, ainda quando ambos eram os melhores alunos do professor Orso Cremonese. É a este, no bar da turma, que Miguel Carlos Malavolta Casadei mostra o romance, e é dele que anota os comentários e a conclusão. A conclusão do professor Orso Cremonese é a seguinte: termine o seu romance com um poema. Eu gostei muito. Então, então diz o seguinte: no romance de 200 personagens, o romancista precisa ser essas 200 personagens. Caso não o seja, a narrativa estará destinada ao esquecimento, ao sarcófago dos sebos. Quem diz isso é o Mafra. Malavolta Casadei aprendeu com um mestre, citando: há escritores que não escapam de si mesmos e se manipulam muito além da masturbação. Neles, só aparentemente a palavra se deixa dominar. A frase se expande numa teia para insetos pardos. Fecha-se o livro como se fecha um túmulo vazio. Mas em literatura, o sentido nunca descansa em paz. E não tem endereço no cemitério. Não vamos poder nos deter aqui nas peripécias das 200 personagens, que constituem em si um vasto romance, pois são acompanhadas em seu mundo desde a juventude até velhice. Vamos comentar, porém, alguns poucos fatos que constelam a família de Atílio Ferrari. Ele é um rico fazendeiro de porte imponente que, violento e arrebatado, na noite escura, concebe com a mulher de outro um filho. E aí se passa toda essa epopeia que aparece no romance O Abismo, que eu convido vocês a ler com o maior gosto e o maior deslumbre. É isso. A escritora
e magistrada Eliette vai falar alguma coisa? O Mafra me perguntou, meu coração aguenta o lançamento? Eu disse, aguenta. É o meu que está acelerado hoje aqui. Eu esqueci de agradecer ao Sindiclubes, que também foi nosso parceiro cultural. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Joaquim Maria Botelho, que revisou o livro, e ao Antônio Clementim, que, na verdade, o organizador de fato deste livro foi o Clementim. Eu fui assistente do Clementim. Passo a palavra agora ao nosso mestre, Mafra Carbonieri. Meus caros amigos, o que vocês devem aprender hoje, ouvindo a Aurora, o Renato e a Eliette, é que é uma responsabilidade enorme ter amigos desse nível, porque eles exageram as qualidades, escondem os defeitos do homenageado. Eu passei por problemas de saúde, não tenho sido um acadêmico exemplar, longe disso. Tenho faltado às reuniões, não tenho cumprido com os meus deveres, mas eu tive motivo para isso. E eu sofro de uma moléstia moderna, né, pelo menos de reconhecimento moderno, chamada ansiedade. Eu luto para que não se transforme em depressão. Então, falando como esse, diante de uma plateia tão favorável, tão aditiva, como eu costumo dizer para a Eliette, uma plateia tão aditiva, tão favorável, tão do meu lado, isso é bom para mim, é bom para a minha saúde. O que eu devo dizer depois de tudo isso, né? O que eu devo dizer? Os meus queridos amigos recomendaram os meus livros. Eu recomendo também. Eu recomendo. Porque no meu trabalho eu fiz o melhor que eu pude fazer. O melhor que eu pude fazer. Eu vou dizer como que eu escrevo. Eu escrevo à mão. Escrevo 10 linhas à mão. Depois eu passo para o caderno e reescrevo as 10 linhas, que se transformam em 30 linhas. Passo para outro caderno, copio as 30 linhas, que se transformam em 60. É um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil, mas que me ocupa a mente, me dá um destino, me dá um objetivo. É isso que eu faço. Não é? Eu acho que a literatura antes de mais nada, antes de ser a arte que se exprime pela palavra, e antes de ser a convocação da polissemia da palavra, a literatura é, antes de mais nada, um ato de generosidade dos dois lados. É generosidade de quem escreve, quem faz uma doação, e é generosidade de quem lê, como vocês acabaram de ver aqui, como foram generosos comigo. O Zé Renato, uma amizade de 50 anos. A Aurora, uma amizade de 25 anos. 25 anos. E a Eliette, uma amizade de 5 anos. 5, né? 5 anos, né? E eu quero lembrar também, né, com nostalgia, né, da Lucilene, né, que ela e a Aurora causaram toda essa fermentação do meu trabalho, né, toda essa eclosão. E o que eu posso dizer, o que eu devo dizer agora, são palavras de agradecimento. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem aqui do meu lado, né? Do meu lado, me incentivando, me estimulando. Muito obrigado por tudo. É isso que eu queria dizer.
doutora Eliette está me dizendo que o Clementim quer falar? Ele foi fugindo. E também vamos abrir para quem quiser falar alguma mensagem para o Mafra, né? Enquanto o Clementim chega, eu queria dizer que uma das partes preferidas do meu currículo é ter feito a saudação para o Mafra quando ele entrou nesta casa, né? É uma coisa de que eu me orgulho muito e acho que valeu a pena, né? Valeu a pena para a literatura paulista e brasileira ter um imortal como o Mafra. Antes de começar a falar, eu tomo a liberdade para convidar à mesa a juíza e escritora Daniele Martins Cardoso, diretora cultural da APAMAGES. Nós editamos o livro Ana Maria Martins, centenário da Ana Maria Martins, e a Daniele Martins Cardoso, viu, ficou lindo, vamos fazer uma homenagem ao Mafra. Eu digo, vamos. E aí tomamos a iniciativa, fomos atrás dos apoios dos colaboradores, e aqui está o resultado, o livro que está sendo lançado nesta noite. Tá. Eu posso dizer que, em 2006, o doutor Nalini era o presidente da Academia Paulista de Letras, nós iniciamos uma saga literária. A escritora Ana Maria Martins queria fazer uma ação extramuros, porque a academia tem que agir com a comunidade, tem que alcançar as crianças, ter acesso com as escolas. Nós começamos um projeto, sem muita pretensão, de incentivo à leitura nas escolas na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E foi um sucesso, o doutor Nalini participou diretamente desse projeto, tivemos o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Aí continuamos, um projeto atrás do outro. Em 2011, 2012, eu não lembro a data, entrou o doutor Mafra Carbonieri na APL, né, o escritor Mafra Carbonieri, e integrou a equipe, e as coisas se intensificaram. Nós iniciamos um programa de intercâmbio cultural com os clubes paulistas, com um prêmio literário. Depois, esse prêmio literário hoje está na 15ª edição, com obras publicadas, as obras vencedoras. Inclusive, a escritora Daniele Martins Cardoso é uma participante ativa desse projeto. E depois iniciamos os clubes de leitura em 2012. Nós temos hoje 34 clubes de leitura funcionando nos clubes paulistas. É uma parceria Academia Paulista de Letras e Sindiclubes. Também levamos os clubes de leitura para a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, para a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, é uma média aí de muitos livros lidos mensalmente. Então é isso. O doutor Mafra, ele fala que as pessoas são generosas com ele, mas ele também é muito generoso com as pessoas, comigo mesmo. Ele sempre foi muito generoso, incentivador, com todos os colegas do clube de leitura. Alguém chega com uma poesia, com um rascunho de um livro, né? O doutor Mafra dá o maior estímulo, olha, vai, ó, melhor aqui, melhor ali, e acaba que as coisas acontecem da melhor forma. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito esse projeto, agradeço por essa oportunidade, agradeço à Academia Paulista de Letras, e é isso. O doutor Mafra merece muito. Muito obrigado. Daniela, quer dar uma palavrinha? Boa noite. Antes de mais nada, eu queria dizer que
a gente estava morrendo de saudades do Mafra, né? Depois do nosso clube de contos, né, que faz um ano, um pouco mais de um ano, outubro, que nós lemos alguns contos do Mafra e tivemos o privilégio da presença dele, né? Mas online. Eu não sei, Mafra, quantos anos eu não te abraço? 3? Não, eu não suportaria tanto. Um ano, bem. Queria só reforçar o que o Clementim disse, que generosidade gera generosidade. O Mafra é um grande incentivador da literatura e dos escritores iniciantes, né, Eliette? Ele sempre nos apoia, ele sempre acha algo positivo no seu texto, no seu trabalho, e ele não economiza elogios quando ele é da comissão de jurados, seja no Sindiclubes, no Paulistano, na academia, quando ele vai fazer um parecer sobre um conto, uma poesia vencedora, ele não economiza em elogios, mas também não é verborrágico, ele é preciso ali na descoberta do estilo do escritor, o incentivador ali do perfil, da voz daquele escritor. Então, é alguém que sempre agrega, que sempre está te empurrando e está sempre te enaltecendo. Isso, para quem está começando a escrever, é muito importante. Então, a nossa gratidão aqui é de anos, né, Clementim? Pelas participações, pelo apoio, pela generosidade, pela amizade, pelo carinho. Para a gente é uma honra estar aqui presente. A Pamages está aqui como parceira, como incentivadora. A ideia desse livro surgiu nesse último encontro de contos. Demorou um ano. A tentativa era de lançar antes de dezembro, porque hoje está um caos na cidade. Mas conseguimos, fechamos o ano com o livro. Então, muito obrigada pela presença. Assim que encerrarmos aqui, eu gostaria de avisar que o Mafra, né, vai continuar autografando, vamos continuar com um coquetel para vocês, e eu passo a palavra. Bem, esta homenagem, ela, pela estatura do Mafra, pela importância da obra dele, deveria ter sacudido São Paulo. Mas sacudiu a melhor parte. Sacudiu aqueles que realmente respeitam a literatura, sabem a dimensão extraordinária desse homem chamado José Fernando Mafra Carbonieri, que é uma verdadeira dádiva, é um presente da providência ou dos deuses, porque respeito todas as crenças e as não crenças, mas é um presente a gente poder conviver com Mafra, né? Eu tive sorte, 50 anos atrás eu conheci, ele me ajudou muito, né? Não que eu tenha seguido todas as lições, eu sou resistente, né, Mafra? Mas me ajudou demais, seduziu pessoas como a Lucilene, que eu tenho tantas saudades dela, essa menina que se apaixonou pela obra do Mafra, que depois a professora Aurora e eu tivemos a honra de integrar a banca de defesa dela na USP, né? E depois ainda fomos almoçar na casa dela mais de uma vez. Infelizmente ela faleceu, mas ela deixou essa obra que é uma visão muito consistente do trabalho do Mafra, né, professora? Passou por uma banca que me nasceu, o resto era tudo fera, né, professora? E a Eliette é também um produto, né, dessa atração que o Mafra exerce sobre as pessoas que se inclinam pela leitura, pela literatura. Então, a Andréia também falou bastante da Pamages, o Clementim. Então, nós temos assim muitos adeptos, muitos que vão prestigiar o legado do Mafra. Nós precisamos pedir que as pessoas leiam os livros dele. Às vezes, eu
peguei os últimos livros dele, que tem alguma coisa que, de tanta sensualidade, que eu falo, Mafra deve ser uma pessoa, né, que vibra com a mulherada, né, Mafra? Mais ou menos. A obra, então, não pensem que é uma coisa que não vai deixar todo mundo animadinho, viu? É uma leitura bem interessante, principalmente esses últimos livros dele. Mas todos são muito bons, né? E ele falou que ia dizer aqui o que é a transcriatura e não falou, mas a professora Aurora falou, né? Quer completar o que é a transcriatura? Posso completar? Posso completar. O escritor compõe uma personagem. Essa personagem, então, é a criatura. Um exemplo do meu trabalho. Eu inventei o psicopata Rock Rocha. Rock Rocha, eu inventei esse psicopata. Esse psicopata participa de um romance e, nos momentos dramáticos, a prosa muda de prosa para poesia. Então, a minha personagem, que é criatura, ela escreve poesia. Escreve. E não só escreve, como escreve, edita, publica. Então, a essa criatura, eu dou o nome de transcriatura. Os meus amigos e a crítica, de maneira geral, considera isso heterônimo. Heterônimo. Então, transcriatura é mais ou menos como heterônimo, né? Eu faço isso na minha literatura para acelerar a narrativa, para dar vida à narrativa. Costumo fazer isso. Bom, não podemos esquecer, o Mafra tem uma definição que eu acho perfeita de ficção. Ele diz que ficção é um território que possui a verdade ao norte, a mentira ao sul, e a leste e a oeste o mar desconhecido. Então, espero que continuemos a navegar, a viajar pelo território ficcional de Mafra, e hoje ele precisa falar um pouquinho da sua nova obra, O Velho e a Chuva, que ele também está lançando aqui conosco, nos deu esse presente aqui de lançamento. O livro que eu estou lançando hoje chama-se O Velho e a Chuva. E a Beth Milan, que compareceu à reunião da academia através da tecnologia, né? Ela disse, é muito interessante esse título, O Velho e a Chuva, parece O Velho e o Mar, de Hemingway. Mas as duas, infelizmente, os livros são muito diferentes. Hemingway é um escritor universal de força telúrica, e a minha novela é simples, é sobre a aposentadoria de um homem que, na metade do século XX, né, aos 60 anos, era considerado velho, mas ele não se considera. Ele tem muito a dar, tem muito a ver, é professor e tem muito a oferecer, mas ele se vê às voltas com uma aposentadoria. Então, o livro é sobre isso, sobre o envelhecimento natural e o envelhecimento imposto pela sociedade e as consequências disso na inteligência de um homem que realmente é consciente, sabe o que está fazendo, acha que é útil, mas a sociedade não o reconhece mais, né, como um homem útil. A minha novela é sobre isso. Agora, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, é muito diferente. É sobre uma ambição, sobre a aplicação de força para se conseguir alguma coisa, e o velho consegue o que quer e depois perde tudo. Então, é um livro sobre a conquista e sobre a perda, né? É um dos
um dos livros mais importantes da literatura universal. Não é isso, Naline? Esse livro, O Velho e a Chuva, André, ele precisa ser levado àquele grupo que o presidente Fernando criou, de preparação para a aposentadoria. Não é verdade? Eu, quando era juiz novo da idade de vocês, eu já me preocupava, dizia, a magistratura é uma carreira muito cruel, porque enquanto as pessoas estão ascendendo, né, no sentido de ganhar mais cargos, mais antiguidade, eles vão sendo muito cultuados, incensados. No dia seguinte, após a aposentadoria, ele é nada, né? Então, eu sempre dizia, nós estamos fazendo o contrário do que a sabedoria oriental faz, que prestigia a tradição, a experiência. Falei, pelo menos a escola da magistratura devia ser o lugar em que os aposentados pudessem transmitir para esses jovens que entram sem saber o que é julgar, né, a vocação, a ética da magistratura. Finalmente, o presidente Fernando conseguiu implementar esse projeto. Eu acredito muito que vai melhorar a depressão dos aposentados, viu, Mafra? E o seu livro vai ajudar bastante. Bom, está desfeita a mesa, agradeço a André, a Clementinha, a Eliette, a professora Aurora, mas o Mafra vai continuar aí para a gente usufruir dele. Hoje está muito difícil a gente tocar no Mafra, assim, né? Só na telinha. Muito obrigado a todos. Olá, eu sou Janete Rosas e a minha paixão pelo Mafra é antiga. Eu frequento a academia e ele leu meus livros e elogiou com a bondade do Mafra, né? Sempre elogia a gente, anima, dá vontade de escrever mais. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui no lançamento de mais uma obra dele. Eu me chamo Vivian Schlesinger. Eu sou escritora e tradutora, mas aqui hoje eu estou como amiga do Mafra de pelo menos 10 anos, um pouco mais, e estou muito feliz de vê-lo com saúde, de vê-lo produzindo. Ele é tudo que foi dito lá dentro, ele é generoso, ele é inteligente, ele é observador. Para mim, ele fez uma grande diferença na minha vida literária e também pessoal. 90 anos não é para qualquer um. E toda homenagem que se fizer ao Mafra é pouco. Eu pude dizer da visceralidade da sua obra, da sua ficção, da sua poesia, dos seus heterônimos memoráveis. É isso aí. E o Mafra vai nos dar muitos e muitos anos mais de Amanho das Letras. Nosso mestre e grande incentivador, Mafra Carbonieri, glória de Botucatu e do Brasil. Eu sou Raquel Naveira, escritora de Mato Grosso do Sul, e me correspondo com o Mafra Carbonieri há mais de 30 anos. Entrei na obra dele pela poesia e hoje foi falado que a sua poesia tem heterônimos, como no caso do Fernando Pessoa. E é mesmo assim, ele inventa personagens, esses personagens têm monólogos, têm personalidades, e como uma espécie de Balzac, esses personagens pulam de um livro para outro. Ele continua existindo dentro da obra do Mafra. Eu gosto muito dos seus romances, já li O Abismo, O Estudo em Preto e Branco, e tenho no Mafra uma inspiração como poeta, como escritor e um amigo, um mestre que continua assim, lúcido, maravilhoso, aos 90 anos,
mostrando que é possível fazer da literatura, da leitura, do exercício da escrita uma forma de viver com intensidade e com beleza. Com certeza artística. Doutor Mafra, que sucesso de evento maravilhoso. Então, queria cumprimentá-lo, parabenizá-lo por essa pessoa maravilhosa que é, como eu sempre digo para a nossa família, a senhora é muito importante, por causa da Eliette, da Isabela, em introduzi-las na literatura, na boa literatura, sendo conselheiro. E o senhor é uma pessoa que mora no meu coração. Estou muito feliz pela a sua alegria nessa noite, cumprimentando, vendo pessoas, autografando. Parabéns mesmo, sucesso para o senhor. Um beijo. Boa tarde, Mafra. Conheci sua obra por meio da Eliette. Estou muito feliz aqui de participar do evento. Comprei sua trilogia, um estudo em branco e preto. Gostei muito de poder ter a honra de te conhecer pessoalmente e que nós, como cidadãos brasileiros e paulistanos e paulistas, tenhamos ainda a honra de ter muitos escritos que você ainda vai realizar na sua vida. Deus te abençoe. Um prazer estar aqui. Oi, Barba de Algodão. Eu queria dizer que hoje está sendo uma noite muito especial, porque eu pude ver meu avô presencialmente, feliz, realizado, e dizer que você é todos os dias uma inspiração para mim, uma inspiração para a escrita, porque eu sempre lembro que o escritor não é aquele que escreve, é aquele que continua escrevendo. Então você sempre me incentiva a continuar. Muito obrigada por tudo, todo o apoio. Eu amo você, Mafra, que Deus te abençoe. Não sei nem o que falar sobre o Mafra, sobre a sua importância, Mafra, na vida de todos nós, aprendizes de escritores, né? Não fosse você, eu com certeza não me aventuraria a escrever meus contos, a publicar meus contos, a escrever meu romance. Você tem uma generosidade com todos nós que, assim, a gente não tem o que dizer. Uma pessoa com o seu talento, que escreve da forma como você escreve, ainda ter paciência para ler nossos livros, para pontuar, para conversar, para ajudar, realmente só você. Por isso que você virou o verbo, né? Mafrar. Que nós mafremos todos. Obrigada por existir nas nossas vidas. Parabéns, meu amigo, que venham muitos outros livros ainda. Olha, hoje, 4 de dezembro de 2025, faltando um pouquinho para o Mafra fazer 90 anos, a gente está reunido para celebrar esse aniversário que vai coroar ou abrilhantar, pelo menos, essa produção maravilhosa desse homem que tem uma rara intelectualidade, um repertório fantástico e que tem essa generosidade de espírito, essa calma, essa amizade, essa serenidade que tem toda pessoa que viveu o bom e que viveu o mal. Ele mesmo conta isso nos livros dele, né? Que ele é especialista em tratar de crime, tratar de psicopatas. Mas não é só isso, não. Ele fala de poesia, ele fala de sentimento, ele fala da condição humana, principalmente, muito inspirado no Zola, né? Na condição humana mesmo. E essa convivência que eu tenho com ele desde que eu conheci em 2012, quando ele entrou para a academia, e veio comigo e com a Ana Maria Martins formar o corpo de jurados dos concursos que a Academia Paulista de Letras julga, tem sido uma coisa tão saborosa, porque a gente se encontra e a gente discute teoria da literatura, a gente discute produção literária, mas ao mesmo tempo a gente discute como é que as pessoas estão vendo o mundo, como é que as pessoas estão vendo a literatura, a evolução da sociedade, os entraves que a sociedade enfrenta. Então, o Mafra tem sido o retratista moderno desses novos tempos, desses nossos tempos. E eu tenho uma grande alegria de ser amigo dele e de tê-lo como amigo. Ele acaba de me fazer uma bela de uma dedicatória, dizendo ao meu caro amigo o mais forte abraço. É assim que
ele me recompensa. A palavra é minha, mas hoje, aqui na Academia de Letras, eu ouvi a palavra dos meus amigos, numa homenagem que, por mais que eu procure, não sei onde está o meu merecimento. Como eu tenho 90 anos, eu acho que essa homenagem é relevante por causa do meu tempo de trabalho, da própria qualidade do trabalho. Mas eu me esforço por fazer um trabalho o melhor possível. Eu dou o melhor de mim, né? Os meus amigos merecem o melhor de mim. A eles o meu abraço, o meu agradecimento.